Vamos começar a estudar o livro Shaarei Teshuvah, composto na Espanha da Idade Média. Shaarei Teshuvah, Portões do Arrependimento, é uma das três obras, juntamente com Igeret HaTeshuvah e Sefer HaYirah, que pertencem às obras éticas judaicas padrão da Idade Média. Foi escrita por Rabbeinu Yonah Gerondi em explicação do arrependimento e seus princípios. Entre as coisas boas que Deus, bendito seja Ele, concedeu às suas criações está o caminho que Ele lhes preparou para ascenderem da baixeza de suas ações, para escaparem da armadilha de suas iniquidades, para resguardarem suas almas da destruição e para removerem sua ira de sobre eles. Por causa de sua bondade e retidão, Ele os ensinou e os advertiu a retornarem a Ele quando pecam contra Ele, pois Ele entende sua natureza, como está dito, Salmos 25, 8. Bom e reto é Hashem, por isso mostra aos pecadores o caminho. Mesmo que pequem grandemente e se rebelem e ajam como traidores pérfidos, Ele não lhes fecha as portas do arrependimento, como está dito, Isaías 31, 6. Voltai para aquele contra quem tão vergonhosamente fostes falsos. Está também dito, Jeremias 3, 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas aflições. Somos advertidos sobre o arrependimento em vários lugares na Torá. E os profetas e os escritos falam constantemente sobre o tema do arrependimento, de tal modo que os princípios do arrependimento são todos explicados em suas palavras, como será explicado. Sabei que o castigo para o pecador que tarda em se arrepender de seu pecado se tornará muito mais pesado para ele a cada dia, pois ele sabe que a ira de Deus se manifestou contra ele e que ele tem uma rota de fuga dela, sendo essa fuga o arrependimento. Contudo, ele ainda permanece rebelde e se mantém em sua maldade. Mesmo que esteja ao seu alcance sair da desordem, ele não teme a ira nem a fúria. Assim, sua maldade é grande. Veja também Midrash Kohelet Rabbah 7:15, que relata uma parábola ilustrando este conceito. Mas a demora no arrependimento só se encontra entre os ignorantes, que estão dormindo, ociosos. Eles não se voltam para seus corações e não têm nem o conhecimento, nem o entendimento para saber que devem se apressar para escapar por suas vidas. Alguns deles são desviados de Deus, bendito seja Ele, e não acreditam no castigo pelo pecado. E nossos rabinos, que sua memória seja abençoada, disseram, Berakot 19a, se você viu um erudito transgredir uma proibição à noite, não pense mal dele no dia seguinte, pois, na verdade, ele já se arrependeu. E mais, reflita sobre a maldade daquele que tarda em se arrepender, pois ela é grande, pois se não fosse o fato de ele ter demorado, agora, quando seu impulso o confrontasse uma segunda vez e ele tivesse a oportunidade de pecar, ele recuaria e suspiraria com um coração amargo, com angústia e preocupação, e seu olho choraria de dor. Ele então subjugaria seu impulso, lembraria que o cálice da amargura já passara por ele uma vez e não o beberia novamente, como está dito, Salmos 4, 8, tremei e não pequeis. Sua explicação é, tremei e temei, e preocupai-vos com o vosso pecar,
e não pequeis novamente, pois mencionou o pecado deles acima, naquele capítulo dos Salmos, quando disse, Salmos 4, 3, buscais a falsidade, Selá, e o uso da expressão tremei confirma esta explicação, pois seu uso é como em Gênesis 45, 24, não tremais pelo caminho, e Abacuque 3, 16, tremi onde eu estava, e o significado deles é angústia por algo que passou e ainda está presente, e não disse nos salmos acima, temei ou recuai. Mas quando ele tarda em se arrepender, quando o pecado chega às suas mãos, ele cairá em sua armadilha, como caiu da primeira vez. E sua segunda iniquidade será muito grande, e sua maldade se levantará diante de Deus. Pois a princípio ele não pensou que o impulso saqueador viria sobre ele, mas depois que viu a fraqueza de seu poder, e que seu impulso o havia dominado, e que é mais poderoso do que ele deveria ter visto que é desenfreado, e deveria ter procurado aumentar seu temor a Deus, para trazer o pavor dele sobre sua alma, para salvá-la da emboscada de seu impulso, e para protegê-la de sua iniquidade. E o rei Salomão, que a paz esteja com ele, disse, Provérbios 26, 11, como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Sua explicação é que um cão come coisas nojentas, mas quando as vomita, elas são mais nojentas, e ainda assim ele volta a comê-las. Tal é o caso do tolo. Pois ele cometerá um ato vergonhoso, mas quando o repete, é ainda mais vergonhoso, como explicamos. Adicionalmente, o arrependimento é mais difícil para aquele que repete seu pecado, pois o pecado se torna como se lhe fosse permitido. E seu pecado é muito grave a este respeito, como está dito, Jeremias 3:5. Assim falaste, fizeste o mal e pudeste. O significado de pudeste é que as más ações se tornaram como aquilo que te é permitido e como algo dentro de tua capacidade e autoridade, como o uso, em Deuteronômio 12:17, não poderás comer nas tuas portas, cuja tradução de Onkelos é não tens autoridade. E nossos rabinos, que sua memória seja abençoada, disseram, Ioma 86b, quando uma pessoa comete uma transgressão e a repete, torna-se para ela como se fosse permitido. Adicionalmente, nossos rabinos, que sua memória seja abençoada, disseram sobre um homem que comete uma transgressão e a repete, que a partir de agora, se ele pensa em cometer aquele pecado, mas é impedido por coação, seu mau pensamento se une ao ato. É contado como se ele o tivesse feito. E sobre ele está dito, Jeremias 6:19, eis que trarei desgraça sobre este povo, o resultado de seus próprios pensamentos. E agora entendei. Ouvi isto, pois é um grande princípio. É verdade que há pessoas justas que às vezes tropeçam no pecado, como o assunto que está declarado, Eclesiastes 7:20. Pois não há homem justo na terra que faça o bem e não peque. No entanto, eles conquistam seus impulsos diante deles. E se caem em pecado uma vez, não o repetirão. Pelo contrário, eles o removerão de diante de si e se arrependerão. Contudo, qualquer um que não seja cuidadoso com um pecado em particular e não se comprometa a se proteger contra ele, mesmo que seja dos leves e mesmo que se proteja contra todas as outras transgressões da Torá, os sábios de Israel chamam de pecador habitual, mumar, em uma coisa,
Shulin 4b. Ele é contado com os pecadores, e seu pecado é grande demais para suportar. Pois certamente se um servo dissesse ao seu mestre: farei tudo o que me disseres, exceto uma coisa, ele já teria quebrado o jugo de seu mestre de sobre si mesmo e faria o que é correto aos seus próprios olhos. E todo este assunto está declarado em Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta Torá para cumpri-las. A explicação do assunto é que ele não aceita sobre si mesmo cumprir todas as palavras da Torá do começo ao fim. E o que indica isso é a frase que não confirmar para cumprir, e não disse que não as cumprir. Além disso, sabei que aquele que repete um pecado 10 vezes, mesmo que se guarde contra todas as outras transgressões, é certamente considerado como se tivesse transgredido diferentes transgressões. E assim disseram nossos rabinos, que sua memória seja abençoada. Makot 21. Que se eles dizem a um nazireu, não beba vinho, e ele bebe, não beba, e ele bebe, no final, ele é açoitado por cada uma das vezes, como alguém que come um animal mortalmente doente, tereifa, um animal impuro, gordura e sangue proibidos. E certamente vimos que as iniquidades da geração aumentaram por causa disso. Pois há muitas pessoas que não se comprometem a se proteger contra pecados específicos e não se guardam contra eles todos os dias de suas vidas. Mas estes pecados são antes como algo que lhes é permitido. E se estivessem se comportando assim com apenas um pecado, teria sido uma doença ruim em suas almas, como explicamos. Quanto mais quando se comportam assim com muitos mandamentos negativos, incluindo os graves, como juramentos desnecessários, amaldiçoar o próximo ou a si mesmo com o nome de Deus, mencionar o nome de Deus desnecessariamente em um lugar impuro ou com as mãos impuras, desviar os olhos dos pobres, a fala maligna, o ódio infundado, o orgulho, aterrorizar os outros, olhar para aqueles que são sexualmente proibidos, e a negligência da Torá é igual a todos eles juntos. E há muitos como estes. Escrevemos alguns deles para o povo da geração, para lembrá-los e para adverti-los. E da mesma forma é apropriado que todos os penitentes escrevam em um livro rolo as coisas em que tropeçaram e os mandamentos em cujo cumprimento falharam, e que leiam deste livro de memórias todos os dias. Explica-se que o arrependimento é aceito mesmo quando o pecador se arrepende por causa de seus muitos problemas, quanto mais será aceito se ele retorna por medo ou amor a Deus, como está dito Deuteronômio 4:30. Quando estiverdes em angústia, porque todas estas coisas vos sobrevieram, e no fim voltardes para Hashem vosso Deus, e lhe obedecerdes. Explica-se na Torá que Deus ajudará aqueles que se arrependem para além do que sua capacidade natural permitiria, e que ele renova um espírito puro dentro deles, para alcançarem grandes alturas em seu amor, como está dito, Deuteronômio 32. E tu voltarás para Hashem teu Deus, e tu e teus filhos obedecereis ao seu mandamento com todo o teu coração e com toda a tua alma, assim como eu te ordeno hoje. Além disso, está dito sobre a essência da questão, Deuteronômio 36. Então Hashem, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para adquirirem amor por ele.